Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de Direito Constitucional 3 de hoje, nós vamos entrar no tópico dos remédios constitucionais. Nós vamos falar um pouquinho sobre a teoria geral dos remédios constitucionais, o que são, na verdade, os remédios constitucionais, e vamos entrar no primeiro deles, que é o habeas corpus. Se der tempo, se não ficar uma aula muito longa, eu espero terminar ainda hoje o Instituto do Habeas Corpus, beleza? Nós estudamos até aqui as ações constitucionais de controle concentrado, mais a reclamação constitucional, e vamos estudar a partir de agora os remédios. O que são os remédios constitucionais, que também são chamados de writs constitucionais? Eles têm natureza de ação, e essa ação visa garantir os direitos fundamentais que são consagrados pela Constituição da República de 1988, como, por exemplo, o direito de locomoção, que também é conhecido como o direito de ir e vir, que é garantido pela ação de habeas corpus, que nós vamos conhecer na aula de hoje. Também o acesso à informação que está disponível em bancos de dados públicos através da ação de habeas data. Também existem outros remédios, como por exemplo o mandado de segurança, que visa garantir o direito líquido e certo, que também é um direito fundamental previsto na Constituição, bem como o mandado de injunção e a ação popular. Há também a necessidade de nós estudarmos na nossa disciplina ainda a ação civil pública, que também é um importante instrumento de garantia de direitos constitucionais fundamentais, que está lá previsto na Constituição da República de 88. Então, os remédios constitucionais têm natureza de ação e são ações específicas previstas pelo artigo 5º da Constituição de 88, mais precisamente nos incisos 68, 69, 70, 71, 72 e 73 do artigo 5º da Constituição de 88, que vão prever o habeas corpus, o mandado de segurança, o mandado de injunção, o habeas data e a ação popular como remédios constitucionais. Vamos estudar ainda a ação civil pública como proteção de direitos fundamentais previstos pela Constituição de 88, ok? Então esses são os remédios constitucionais que nós vamos estudar agora na segunda metade da nossa disciplina. E o primeiro dos remédios constitucionais que nós vamos estudar na aula de hoje, a partir da aula de hoje, é o habeas corpus. Desde já eu preciso alertar vocês que nós não vamos esgotar o assunto do habeas corpus, porque a sistemática processual do habeas corpus vocês vão estudar lá em processo penal com a professora Luciene. O habeas corpus que nós estudamos aqui em Direito Constitucional 3 é a mesma ação, porém é um estudo que vai se dedicar muito mais ao fundamento do habeas corpus enquanto proteção do direito fundamental de locomoção do que os aspectos processuais, que fica reservado à disciplina de processo penal, ok? Então, inaugurando o capítulo 9 do nosso estudo, nós estudamos a partir de agora o remédio constitucional ou o writ do habeas corpus. O que é o habeas corpus, pessoal? É uma ação que visa garantir o direito de locomoção. A garantia do habeas corpus está consagrada nos incisos 68 e inciso 77 do artigo 5º da Constituição de 88, e ela visa justamente privilegiar a locomoção das pessoas. Uma exceção à regra dos incisos 68 e 77 do artigo 5º da Constituição é o que está no parágrafo 2º do artigo 142 da Constituição, que eu vou mostrar para vocês agora. Pessoal, nós estamos aqui na Constituição da República de 88 e eu vou evidenciar para vocês a disciplina do artigo 68, do inciso 68 do artigo 5º da Constituição, que estabelece o cabimento do habeas corpus. Conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. Então essa é a disciplina do Instituto do Habeas Corpus que nós vamos pormenorizar na aula de hoje. A outra garantia que eu disse a vocês que quero evidenciar é a garantia da gratuidade do habeas corpus. O inciso 77 do mesmo artigo 5º da Constituição estabelece que são gratuitas as ações de habeas corpus e habeas data
e, na forma da lei, os atos necessários ao exercício da cidadania. A exceção que eu disse a vocês que existe quanto à aplicação do habeas corpus é o parágrafo 2º do artigo 142 da Constituição, que estabelece que não cabe habeas corpus nas ações, nas punições disciplinares aos militares. Então, se vocês quiserem dar uma olhada, assim dispõe o parágrafo 2º do artigo 142 da Constituição. Não caberá habeas corpus em relação a punições disciplinares militares. Então, não cabe habeas corpus nessa hipótese. Além do texto constitucional, que nós já lemos, a Constituição traz o rol de competências para processar e julgar o habeas corpus. Mas nós vamos voltar daqui a alguns minutos nesses pontos, porque nós vamos evidenciar isso no material de vocês, para vocês conseguirem compreender quanto à aplicabilidade das regras de processamento e julgamento nos tribunais, segundo as regras da Constituição. Além da Constituição, o Código de Processo Penal também indica alguns dispositivos acerca do habeas corpus. Eles estão lá no artigo 574, inciso 1, no artigo 581, inciso 10, e nos artigos de 647 a 667. Vocês vão estudar pormenorizadamente essa questão do Código de Processo Penal com a professora Luciene, lá na disciplina de Processo Penal, ok? Por enquanto, nós vamos nos manter no estudo da Constituição. O que significa, pessoal, essa expressão habeas corpus? Ela vem dos termos latinos habeo e corpus, que significa trazer o corpo. Então, habeas corpus significa trazer o corpo, ou dei-me o corpo, ou evidencie o corpo. Então, vejam que está intimamente ligado à aplicação do Instituto do habeas corpus ao direito fundamental de locomoção. Então, o habeas corpus é uma ação constitucional que é adequada para a proteção do direito de liberdade de locomoção das pessoas. E ele é cabível, o habeas corpus é cabível, sempre que alguém sofre restrição ou ameaça ilegal ou abusiva em prejuízo do direito de ir e vir. Então, percebam o cabimento do habeas corpus. Ele cabe sempre que alguém sofre a restrição de fato ou alguém é ameaçado de sofrer restrição ilegal ou abusiva do seu direito de ir e vir. Então, percebam que o cabimento do habeas corpus não é só para quem está preso, só para quem está com o seu direito de locomoção restrito, mas também em favor daqueles que sofrem ameaça de sofrerem essa restrição ao direito de ir e vir, ok? É uma ação cognitiva que instaura um processo judicial para afastar esse ato lesivo ou ameaçador do direito de locomoção de uma pessoa. Então percebam que, além de ação, um segundo aspecto processual é que é uma ação de natureza cognitiva. Então fica claro para vocês que o habeas corpus não é recurso. Habeas corpus é ação de natureza cognitiva. Eu já disse a vocês, pela leitura do artigo 77, do inciso 77, melhor dizendo, do artigo 5º da Constituição, que o habeas corpus é um processo gratuito. Então não há necessidade de recolhimento de custas judiciais, tanto para admissibilidade quanto custas finais de processamento do habeas corpus. É uma ação gratuita, ok? Vamos estudar agora, pessoal, as hipóteses de adequação do habeas corpus. Existem duas espécies de habeas corpus, o habeas corpus preventivo e o habeas corpus liberatório. O habeas corpus preventivo é cabível quando há ameaça ilegal ou abusiva ao direito de ir e vir. Então, o habeas corpus preventivo é cabível quando há ameaça, tanto ilegal ou abusiva, do direito de ir e vir, o direito fundamental de locomoção. E, em decorrência da impetração do habeas corpus, espera-se a expedição de um salvo-conduto. Então, o resultado do habeas corpus preventivo é o salvo-conduto. Já o habeas corpus repressivo, ou também chamado de liberatório, é aquele cabível na hipótese de concretização de uma prisão ilegal ou abusiva, porquanto visa a expedição de um alvará de soltura para reprimir essa prisão ilegal ou abusiva. Então, se alguém já sofre
uma prisão, se alguém já sofre uma restrição ao direito fundamental de locomoção, cabe o habeas corpus repressivo ou habeas corpus liberatório. E o resultado do habeas corpus repressivo ou liberatório é a expedição de um alvará de soltura, porquanto o indivíduo já se encontra com a sua liberdade restrita. Então, o habeas corpus pode ser tanto preventivo quanto repressivo. E também é admitido tanto preventivo quanto repressivo nos casos de ilegalidade ou de abuso de poder, quando a ameaça ou quando a restrição de fato são ilegais ou abusivas. E também cabe o habeas corpus para prevenir e reprimir toda espécie de ameaça de prisão, não só aquele decorrente do processo penal, mas também o decorrente do processo eleitoral, do trabalhista e até mesmo na esfera civil, como, por exemplo, a prisão do devedor de alimentos. Então vejam que o habeas corpus é cabível para combater a prisão ou a ameaça de prisão ilegal ou abusiva, não só na esfera do processo penal, mas também em outras esferas do direito que podem resultar na privação de liberdade do indivíduo. Segunda observação quanto à adequação, a admissibilidade do habeas corpus depende da instrução na respectiva petição inicial, ou seja, na evidência, logo que você ajuiza o habeas corpus, logo que você impetra o habeas corpus, de prova documental suficiente para demonstrar os fatos narrados pelo impetrante. Então, o direito líquido e certo tem que estar demonstrado logo na petição inicial. Supomos que você impetre um mandado de segurança na qualidade de advogado em favor de um paciente, em favor de um cliente seu, que encontra sob a situação de prisão ilegal. Na petição inicial, você deve demonstrar ao juízo competente que o paciente, que o seu cliente, não está preso por razão idônea, mas sim em razão de ilegalidade ou de abuso de autoridade. Então é cabível o habeas corpus nessas duas possibilidades e como o resultado de um direito líquido e certo, você tem que demonstrar na petição inicial que esse direito líquido e certo de fato existe. Terceira observação quanto à admissibilidade. Cabe habeas corpus em face de decisão judicial transitada em julgado. Então, ainda que exista o instrumento da revisão criminal que vocês vão estudar em processo penal com a professora Luciene, que visa atacar uma decisão judicial já transitada em julgado, o STF entende que também é cabível o habeas corpus, ainda que a decisão judicial já tenha transitado em julgado. Mas percebam, também não estamos falando de recurso, estamos falando de ação, estamos falando do habeas corpus. Agora, uma quarta observação. Não há a possibilidade, ou seja, é inadequada a impetração de habeas corpus para proteção de outros direitos alheios à liberdade de locomoção. Vocês já estudam direito penal e sabem que, além da pena privativa de liberdade, também é possível a aplicação de outras formas de pena, como, por exemplo, a pena de multa. O habeas corpus, contudo, só é adequado para direito, para proteção ou para garantia do direito de ir e vir, para o direito de locomoção. Então, não é cabível o habeas corpus para proteger direitos alheios à liberdade de locomoção das pessoas. Então, só é possível a impetração do habeas corpus em face daquelas pessoas que já estão presas, aquelas pessoas que já têm o seu direito de locomoção restrito e aquelas pessoas que sofrem ameaça à restrição de locomoção. Vamos falar um pouco agora, pessoal, sobre o procedimento especial do habeas corpus e os sujeitos do processo do habeas corpus. O habeas corpus segue um procedimento especial porque ele envolve necessariamente o direito fundamental da locomoção e, portanto, o procedimento é célere, o procedimento é rápido. Os prazos de cumprimento das determinações do juízo no procedimento do habeas corpus são abreviados, são prazos curtos, porque o direito tutelado é um direito fundamental, que é a locomoção do ser humano.
Então, além do procedimento já ser célere, é cabível também a tutela jurisdicional liminar pelo juiz ou tribunal competente. Então, é cabível a antecipação dos efeitos da tutela no habeas corpus, assim como nas outras ações de natureza constitucional que nós já estudamos até agora. Agora, quanto às partes no habeas corpus. Primeiro, vamos falar sobre o impetrante. O habeas corpus ele pode ser impetrado por qualquer pessoa em seu favor ou em favor de outra pessoa, bem como pelo Ministério Público. Então percebam que o próprio paciente ou a própria pessoa que sofre ameaça ou que já sofre a restrição da sua liberdade pode ser o autor, pode figurar como impetrante do habeas corpus, bem como advogado que representa os interesses do paciente, ou o próprio Ministério Público, ou qualquer outra pessoa, ainda que não seja advogado, pode impetrar habeas corpus em favor de outra pessoa. Um exemplo que eu cito a vocês são as inúmeras pessoas que impetraram habeas corpus em favor do ex-presidente Lula, por exemplo, quando ele estava recolhido à prisão lá em Curitiba. Então, o habeas corpus ele pode ser impetrado tanto pelo próprio paciente como por qualquer outra pessoa em seu benefício, ainda que não seja advogado. E, portanto, o advogado é dispensável na impetração do habeas corpus, conforme estabelece o parágrafo 1º do artigo 1º da Lei 8.906 de 94, que estabelece o Estatuto da Advocacia. Agora, quem é o paciente? Quem é a pessoa a favor da qual nós impetramos o habeas corpus? O paciente é o beneficiário da impetração do habeas corpus. É a pessoa em favor de quem é requerida a ordem de soltura na impetração liberatória ou a expedição de salvo-conduto quando impetramos o habeas corpus preventivo. Nada impede que uma pessoa seja ao mesmo tempo paciente e impetrante do habeas corpus, afinal de contas, o próprio paciente pode impetrá-lo. Mas é importante registrar, pessoal, que o paciente só pode ser pessoa natural, tendo em vista que o bem jurídico tutelado é a locomoção das pessoas. E a locomoção das pessoas é um bem jurídico alheio ao universo das pessoas jurídicas. Estamos falando de direitos fundamentais das pessoas humanas. E é importante frisar esse fato porque já houve a impetração de habeas corpus em favor de animais. Vou mostrar um exemplo para vocês. Em 2011, pessoal, um grupo de ambientalistas impetrou um habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, pedindo a liberação ou pedindo a concessão de alvará de soltura em favor de um paciente chimpanzé que morava no zoológico de Niterói, lá no Rio de Janeiro. Esse caso foi conhecido como o habeas corpus do chimpanzé Jimmy, que tinha 27 anos na época, e foi um habeas corpus impetrado por alguns ambientalistas, vou mostrar aqui para vocês. Eram 30 pessoas que impetraram esse habeas corpus em favor do Jimmy, do chimpanzé Jimmy, que morava lá no zoológico de Niterói. Eram 4 professores universitários dos Estados Unidos, um representante do Greenpeace, além de outros que argumentavam que o Jimmy vivia em uma jaula de 60 metros quadrados e estava privado de seu direito de ir e vir, o seu direito de locomoção e o seu direito de vida digna. Vejam que o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro discutiu por mais de 3 horas com referências a intelectuais como Norberto Bobbio e Peter Singer, que é professor de bioética na Universidade de Princeton, nos Estados Unidos. Os desembargadores, eles decidiram que chimpanzé não é gente, apesar de seu DNA ser 99,4% igual ao dos humanos. Então eles negaram o pedido de habeas corpus do macaco Jimmy, do chimpanzé Jimmy, que vivia há cerca de 12 anos no zoológico de Niterói, no estado do Rio de Janeiro. Então percebam que, como eu disse a vocês, o Poder Judiciário, o Poder Judiciário entende que só é cabível a impetração de habeas corpus
em favor de pessoas humanas. Nós já falamos sobre o impetrante, já falamos sobre o paciente e agora algumas palavras sobre o coator. Coator é a autoridade pública ou particular que lesa ou ameaça o direito de liberdade de locomoção de alguém. Esse alguém é o paciente, o impetrante vai impetrar o habeas corpus em favor do paciente e a autoridade coator ou coator é tanto a autoridade pública, como um juiz, ou um particular que vai privar de liberdade uma pessoa humana, de forma ilegal ou de forma abusiva. Então, as três partes do habeas corpus são o impetrante, o paciente e o coator. Outra observação importante acerca do habeas corpus é a possibilidade de concessão de habeas corpus ex officio ou de ofício. E o habeas corpus de ofício, ele pode ser concedido tanto por um juiz de primeiro grau, quanto por relator, presidente, turma, câmara, grupo, sessão, órgão especial ou órgão plenário de qualquer tribunal. É o que está lá no artigo 654, parágrafo 2º do Código de Processo Penal. Lá no artigo 654, parágrafo 2º, está estabelecido que os juízes e os tribunais têm competência para expedir de ofício ordem de habeas corpus quando no curso de processo verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal. Um exemplo de habeas corpus ex officio recente é a concessão da liberdade através de habeas corpus para o ex-governador do estado do Paraná, o ex-governador Beto Richa, que durante as últimas eleições gerais de 2018 concorria a um cargo no Senado pelo estado do Paraná. A Justiça do Paraná, através de ações do Ministério Público, investigavam participação do ex-governador em superfaturamento de contratos administrativos firmados no estado e foi decretada a sua prisão. Através de uma condução coercitiva, na verdade, foi decretada a condução coercitiva do investigado, na época que era candidato ao Senado, ao ex-governador Beto Richa. Numa ADPF, o ministro Gilmar Mendes já tinha decretado a soltura e, posteriormente, o juízo, descumprindo a ordem do STF, determinou a prisão do Beto Richa e de outros investigados. E aí, num habeas corpus de ofício, o ministro Gilmar Mendes entendeu que a prisão era ilegal e determinou a soltura de todos eles. Vejam que não houve a impetração de um habeas corpus, mas sim a concessão do habeas corpus de ofício por um tribunal, que no caso era o Supremo Tribunal Federal. Ok? E aí chegamos naquele ponto que eu disse a vocês, que nós íamos fazer a leitura de alguns dispositivos do STF que estabeleciam o rol de competências para processar e julgar o habeas corpus. O primeiro ponto que nós vamos estudar é a competência do Supremo Tribunal Federal, que cabe a ele a guarda da Constituição e também cabe algumas hipóteses de tramitação de habeas corpus naquele tribunal. O primeiro dispositivo é o inciso 1, as alíneas D e I do artigo 102 da Constituição. Então, cabe principalmente ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar originariamente o habeas corpus, sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores, que são, no caso, o presidente da República, o vice-presidente, os membros do Congresso, ministros e procurador-geral da República e outros ministros de Estado e comandantes das Forças Armadas. Cabe também ao STF julgar o mandado de segurança ou habeas data contra atos dessas mesmas autoridades. Então, o STF julga o habeas corpus, sendo paciente qualquer das autoridades mencionadas acima. E também cabe habeas corpus no STF, quando o coator for tribunal superior ou quando o coator ou paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. Então, nós vimos juntos agora o cabimento do habeas corpus perante o STF. Vamos ver agora no artigo 105 as hipóteses de cabimento do habeas corpus, agora
no Superior Tribunal de Justiça, lá no artigo 105, inciso 1, alíneas A e C. Compete ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar originariamente, nos crimes comuns, os governadores dos estados e do Distrito Federal, e nestes e nos atos de responsabilidade, os desembargadores dos tribunais de justiça dos estados e do Distrito Federal, os membros dos tribunais de contas dos estados e do Distrito Federal e dos tribunais regionais federais, dos tribunais regionais eleitorais e do trabalho, os membros dos conselhos ou tribunais de contas dos municípios e os do Ministério Público da União, que oficiem perante os tribunais. Uma curiosidade: existem tribunais de contas em todos os municípios? Pergunto mais: existem tribunais de contas em todas as capitais? Quem quiser pesquisar, é um assunto bastante interessante. E também, na linha C, compete ao STJ processar e julgar originariamente os habeas corpus quando o coator ou paciente for qualquer das pessoas mencionadas lá na linha A. Então, qualquer dessas autoridades que nós lemos na linha A, compete ao STJ processar e julgar o habeas corpus, tanto quanto o coator ou o paciente for uma dessas autoridades. Ou quando o coator for tribunal sujeito à sua jurisdição, ministro de Estado ou comandante das Forças Armadas, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral. Então vejam que a Justiça Eleitoral também tem competência para processar e julgar habeas corpus no caso dessas outras autoridades. E daí a competência não vai ser do STJ. Vamos agora no artigo 108, a competência dos tribunais regionais federais. Será que os TRFs também têm competência para processar e julgar o habeas corpus? Vamos lá no inciso 1, a linha D. Compete aos TRFs processar e julgar originariamente os habeas corpus quando a autoridade coatora for juiz federal. Então nós já vimos a competência do STF, do STJ e agora dos tribunais regionais federais. Quanto aos tribunais de justiça, pessoal, a Constituição não dispõe sobre a competência originária desses órgãos de justiça para processamento e julgamento do habeas corpus. Contudo, o artigo 125 da Constituição de 88 estabelece que os estados vão organizar a sua justiça, observados os princípios estabelecidos na Constituição, e a competência de cada tribunal vai ser definida na Constituição do respectivo estado, sendo a Lei de Organização Judiciária de iniciativa do Tribunal de Justiça. Então, a disciplina do habeas corpus nos tribunais de justiça estão, por delegação da Constituição, nas constituições dos respectivos estados. Agora vamos voltar no artigo 109 para vermos um pouco sobre a competência do juiz federal. Vejam, no artigo 109, inciso 7 da Constituição, aos juízes federais compete processar e julgar. Inciso 7, os habeas corpus em matéria criminal de sua competência ou quando constrangimento provier de autoridade cujos atos não estejam diretamente sujeitos a outra jurisdição. Então, as autoridades federais que não estão sujeitas a outra jurisdição, vai caber o habeas corpus perante o juízo federal competente. E agora uma fala sobre a competência da justiça local. Na falta de competência, pessoal, de outros órgãos do Poder Judiciário, que nós já estudamos, como o STF, o Superior Tribunal de Justiça, os Tribunais Regionais Federais, o Tribunal de Justiça ou a Justiça Federal, o habeas corpus vai ser da competência de juiz de direito. Então, o juiz da comarca, o juízo da comarca, vai ser competente para processar e julgar habeas corpus quando não for outro órgão do Poder Judiciário que nós acabamos de estudar. Nós vamos falar um pouco agora, pessoal, sobre o procedimento e a recorribilidade do habeas corpus, tanto no juízo de primeira instância, na sua competência originária, quanto nos tribunais estaduais e tribunais regionais federais. E vai ficar para a disciplina de processo penal estudar a competência originária dos tribunais superiores e do STF.
Como é o processamento e a recorribilidade do habeas corpus no primeiro grau de jurisdição? A petição inicial do habeas corpus vai ser elaborada à luz do artigo 654, parágrafo 1º do Código de Processo Penal. O que o artigo 654, parágrafo 1º do Código de Processo Penal estabelece? A petição de habeas corpus conterá o nome da pessoa que sofre ou está ameaçada de sofrer violência ou coação e o de quem exercer a violência, coação ou ameaça, a declaração da espécie de constrangimento ou, em caso de simples ameaça de coação, as razões em que funda o seu temor e terceiro lugar, a assinatura do impetrante ou de alguém a seu rogo ou por sua solicitação, quando não souber ou não puder escrever, e a designação das respectivas residências. Então vejam que a petição do habeas corpus é extremamente simples. Ela não exige grandes requisitos, justamente porque não só o advogado pode impetrar o habeas corpus ou o representante do Ministério Público pode impetrar habeas corpus, quanto o próprio paciente ou qualquer outra pessoa, ainda que não seja advogado, pode impetrar em seu favor o habeas corpus. Então prestem bastante atenção nesse tópico, porque tem a ver com a atividade que vocês vão fazer durante essa quinzena, ok? Então a petição de habeas corpus é relativamente simples. A petição inicial tem que estar instruída, como eu já disse a vocês, com toda a prova documental disponível no momento da impetração para demonstração dos fatos que estão sendo narrados. E esses fatos são a prisão ilegal ou abusiva ou a ameaça de restrição ao seu direito de ir e vir de forma ilegal ou de forma abusiva. Uma vez que o habeas corpus é impetrado e é distribuído ao juízo competente, o juízo pode decidir liminarmente acerca do objeto do pleito no habeas corpus. Depois de decidir quanto a liminar, o juiz determina as diligências que ele julgar necessárias para a instrução do processo. Ele pode requisitar informações de autoridades, como a autoridade coatora, ou até mesmo determinar o interrogatório do paciente. Na primeira instância, não há a intervenção do Ministério Público necessariamente na qualidade de fiscal da lei, porque a expressa determinação do Decreto-Lei 552 de 69 de que o Ministério Público apenas participa no habeas corpus que tramitam perante tribunal, como eu vou mostrar para vocês agora. O que eu quero mostrar para vocês aqui no Decreto-Lei 552 de 69 é a respeito da participação do Ministério Público nos processos de habeas corpus. Vejam que, por expressa disposição do artigo 1º do Decreto-Lei 552, o Ministério Público só vai ter vista nos autos do habeas corpus quando ele tramite em tribunal federal ou estadual. Então, não há vista necessária ao Ministério Público quando se tratar de habeas corpus perante o juízo de primeira instância. Depois de ouvidas todas as autoridades que o juiz considera necessárias para a instrução do habeas corpus, ele tem o prazo de 24 horas para sentenciar aquele pedido de concessão do habeas corpus. Depois que ele profere a sentença do habeas corpus, vai haver a imediata expedição do alvará de soltura, no caso do paciente já se encontrar com a sua liberdade restrita, ou do salvo-conduto, no caso de ameaça ao direito fundamental de locomoção. Agora, breves observações quanto ao processamento e recorribilidade do habeas corpus originário de Tribunal de Justiça e de Tribunal Regional Federal. A competência originária desses órgãos nós já estudamos há alguns minutos na tela que eu projetei para vocês da Constituição. Nessas hipóteses, portanto, o habeas corpus vai ser impetrado diretamente no tribunal competente por meio de petição endereçada ao respectivo presidente. A petição também vai observar as regras do parágrafo 1º do artigo 654 do CPP, que nós também acabamos de ver. Então percebam que, mais uma vez, estamos falando de uma petição inicial simples. E é importante vocês prestarem atenção nesse tópico e no tópico anterior, porque a atividade dessa quinzena é relativa ao habeas corpus. Depois de abrir vista ao Ministério Público, necessariamente como fiscal da lei, o relator vai encaminhar a decisão, vai encaminhar o relatório à turma ou sessão do tribunal respectivo competente, para que aí sim seja julgado finalmente
o objeto do habeas corpus. E ao final vai ser ou decretado a soltura do paciente ou o salvo-conduto no caso de provimento do habeas corpus. Ok? Pessoal, quanto às demais possibilidades de impetração de habeas corpus em outros tribunais, nós vamos deixar isso à análise da disciplina de processo penal com a professora Luciene, ok? Espero que vocês tenham gostado. Foi uma aula mais longa, mais complexa, mas como é uma aula para quinzena, vocês vão conseguir ter bastante tempo para estudar acerca do habeas corpus, ok? Um abraço para vocês, até a próxima.